vamos falar da vitória do Flamengo para cima do Vasco, abrindo vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Um golaço do Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos. Ele decidiu mais uma vez a favor do Mengão. Foi um jogo mais brigado, um jogo mais disputado, se comparado com aquele outro lá o Flamengo amassou. Sim. Agora o Flamengo vence por 1-0, leva essa vantagem para o jogo de volta. 1-0 Mengão, aumentando a freguesia para cima do Vasco da Gama, Bruno Prado. 1-0 Flamengo, gol dele, o rei dos clássicos, Bruno Henrique. Bruno Prado. Saudações rubro-negras. Vamos ouvir agora o que os jornalistas da Jovem Pan disseram sobre o clássico de ontem entre Flamengo e Vasco. Acompanhe agora. O Flamengo era bem favorito aí no confronto, pelo menos teve jogo, né? Assim, o Vasco competiu mais do que na última partida, que foi no 2-0 aí na fase inicial, que o Flamengo dominou totalmente, foi até constrangedora aquela atuação do Vasco na primeira fase. Hoje o Vasco, pelo menos, tentou jogar, competir dentro do que pode fazer. Há uma diferença muito grande, apesar do Palmeiras, por exemplo, ser dominante no futebol paulista nos últimos anos, a diferença que há aqui do Palmeiras para o Corinthians, para o São Paulo, o Santos caiu para a Série B, agora está tentando voltar, mas fez uma final dura com o Palmeiras no ano passado, não é igual a diferença do Flamengo para o Vasco, que o Fluminense e o Botafogo em certo momento também estavam muito longe, mas nos últimos anos, principalmente o Botafogo, conseguiu chegar no Flamengo e muitas vezes ganhar do Flamengo, como ganhou de 4 ano passado no Campeonato Brasileiro e levou o título brasileiro, levou a Libertadores. O Fluminense ganhou uma Libertadores recentemente. O Fluminense dá trabalho pro Flamengo, né? O Fluminense, nos últimos anos, ele dá trabalho. Foi a única derrota do Felipe Luiz como treinador foi pro Fluminense. No Carioca também não ganhou do Fluminense, também empatou o jogo. Então, o Vasco, ele nesse duelo com o Flamengo, ele ficou muito distante do Flamengo, né? Que é uma coisa ruim, né? O Vasco tentou também partir para o caminho da SAF. Eu digo até que Vasco, Botafogo e Cruzeiro, não é que eles optaram, era uma questão de sobrevivência dos três. Os três estavam deixando de ser times competitivos, times que tinham pretensão de lutar por título, que ganhar ou perder é uma coisa, mas você não, quando você começa já nem sabendo que você não tem nem chance, é outra coisa, né? E o Vasco, Botafogo e Cruzeiro, eles estavam mais como times de Série A, B, subindo e descendo, do que o Cruzeiro, no caso, só caiu uma vez, mas ficou 3 anos na Série B, do que sonhando com alguma coisa. Então eles não tinham alternativa. Ou eles viravam SAF, ou deixariam de ser times grandes, assim, em relação à competitividade, não em relação à história dos clubes. Então o Vasco, ele foi para esse caminho da SAF, mas no caso do Vasco deu tudo errado. Então o Vasco continua com muitos problemas, né? O Vasco continua com problemas financeiros, problemas políticos, está uma situação indefinida do que vai ser do Vasco nos próximos anos. E o Flamengo, mesmo com toda a instabilidade que teve nos últimos anos no departamento de futebol, né? Não na parte financeira, o Flamengo vai muito bem, até por isso sempre tem elenco forte, sempre é competitivo, mesmo trocando de técnico todo ano, mesmo parecendo em algum momento do ano que o mundo vai acabar e não vai acabar nada, o time está forte, está bem, está estruturado. Teve 6 jogadores na pré-lista do Dorival, de 52 tinha 6 do Flamengo naquela pré-lista. Então, a diferença atual entre Flamengo e Vasco é muito grande. Mas hoje, pelo menos, o Vasco competiu. Foi jogo para 1-0 mesmo, e nem seria tão absurdo se o Vasco tivesse arrumado um empate. Mas 1-0 mostrou que foi o jogo. Hoje não foi um jogo de grande superioridade do Flamengo em relação ao Vasco. Flamengo 1, Vasco da Gama 0, lá no estádio Newton Santos. Fábio Piperno aumentando a freguesia para cima do Vasco da Gama nesse confronto, porque de 2017 para cá, o Flamengo só perdeu 2 vezes para o Vasco, hein? Foram 18 jogos, foram 18 jogos. Aliás, se eu não estiver enganado, eu vou até puxar de novo esse número, mas 11 empates, 2 derrotas e 18 vitórias do Flamengo. É isso mesmo, 18 vitórias do Flamengo, já estava falando 18 jogos. 18 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 derrotas. É a cabeça no carnaval, Fábio Piperno. É a cabeça no carnaval que a gente já começa a confundir as coisas. 18 vitórias do Mengão, 11 empates e 2 vitórias do Vasco nesse confronto, ou seja, o Flamengo só perdeu 2 vezes de 2017 para cá em jogos contra o Vasco da Gama, Piperno. Até porque essa série toda aí que você citou, ela começa justamente num sábado de carnaval em 2017, quando o Flamengo venceu. É verdade. Até acho que foi um gol do Diego Ribas. Belíssima memória, hein? Boa, bem lembrado. Mas, veja, se você pegar, por exemplo, os clássicos envolvendo os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio,
os dois gaúchos e os dois de BH, o clássico hoje, com a maior assimetria no futebol brasileiro, é o clássico Flamengo e Vasco. É aquele no qual as diferenças elas são maiores. Não dá hoje para colocar, assim, Flamengo e Vasco, obviamente, vai ser um clássico para sempre, por toda a história que os dois construíram, só que hoje é um clássico que envolve um gigante contra um clube totalmente problemático, que você não sabe para onde vai, nem ele sabe. Mal se sabe, inclusive, hoje quem é dono do Vasco, enfim, como é que vai ficar essa situação toda. Dramática a situação do Vasco. E o Vasco hoje deu mais uma prova de como ele está se apequenando, porque essa história de transferir o clássico para o estádio Newton Santos, eu acho que foi uma medida tenebrosa, para tentar supostamente diminuir a diferença técnica, o Flamengo não se adapta tão bem ao tapetinho, essa onda toda. E de fato, o primeiro tempo foi muito truncado, foi um jogo duro, por vezes violento, mas no segundo tempo o Flamengo jogou melhor que o Vasco. O que aconteceria inclusive se o jogo fosse também em Marte. Melancolicamente, foi um jogo assistido por 10.900 pessoas, um público ridículo para uma semifinal Flamengo e Vasco, né? Que, afinal de contas, é o clássico dos milhões. Se fosse no Maracanã, provavelmente esse clássico teria traído mais de 50 mil pessoas e o Vasco teria ganhado muito mais dinheiro do que a mixaria que acabou levando. Outra coisa, o Vasco, pelo menos, entre os muitos erros, ele tem alguns acertos para essa temporada. Eu acho que está trazendo alguns bons jogadores e um treinador competente para esse tipo de situação. O Carille é um organizador de time. O Carille com o Santos, por exemplo, no ano passado, em momento algum, o Santos foi um time exuberante, mas era um time competente, alcançou os objetivos dele. Venceu a Série B e foi além do que se imaginava no Campeonato Paulista, chegando à final. E eu acho que o Vasco hoje, pelo menos, ele mostrou um pouco mais de organização. Bruno Henrique, o rei dos clássicos, entrou na lista do Dorival Júnior contra o Vasco da Gama. É a vítima preferida dele. 10 gols marcados no confronto direto contra o Vasco, 7 gols contra o Botafogo e 4 contra o Fluminense. E hoje um golaço para dar vantagem ao Flamengo nesse jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, Mauro Betting. Pode jogar, digamos, de 11, pode jogar de 9, como jogou mais à frente, ele joga demais, né? E o Bruno, são duas coisas impressionantes. Ele começa a carreira no Cruzeiro já no time de cima, né? Ele não teve base, né? Ele não passou por sub-20, sub-17, sub-15, não. E o Bruno passou por pelo menos duas situações complicadas, ainda no Santos, quando ele teve descolamento de retina, né? E no Flamengo, a última operação era um negócio que tinha gente que colocava em dúvida, e com todo o respeito, porque são cientistas, são médicos, falaram, cara, é uma lesão séria, até pela idade dele, que não é fácil. Ele voltou como quase se não tivesse tido isso. O Bruno, e a gente fala com razão, e o torcedor do Flamengo, claro, com muito mais emoção a respeito do Gabigol, mas o Bruno Henrique e o Gabigol, por exemplo, naquele time fabuloso de 2019 do Jorge Jesus, era pau a pau. Ali você podia chutar qualquer um. Aliás, bola rolando, para mim, o Bruno Henrique jogou mais que o Gabigol. Até, inclusive, na final de Lima, na virada histórica, espetacular contra o River Plate, o pior em campo era o Gabigol até os 42 do segundo tempo, quando ele empate e vira, né? E jogaram também o Bruno Henrique a primeira. Então, assim, o Bruno é nesse nível. E acho até que tantas as chances que foram merecidas do Gabigol em seleção, o Bruno merecia ter tido mais. E acho que agora, até por essa versatilidade pelo lado e por dentro, embora seja a posição que mais você tem opções, sobretudo no lado na seleção, mas nem tanto por dentro, o Bruno, pela experiência que aporta, pelas soluções que traz, e até por não ser um cara de perfil complicado, de eventualmente aceitar um banco, ainda mais em nível de seleção brasileira, e por ter trabalhado com um cara tão legal quanto o Dorival, que sabe trabalhar isso, você pode discutir muitas coisas do Dorival e de todo mundo, mas o lado pessoal, o lado de relacionamento é muito bom. E até onde eu sei que o Bruno Henrique foi ótimo também. Então, assim, o Bruno é um cara que, de novo, aporta o que ele fez contra o Vasco, que ele tem feito, sobretudo, ultimamente, contra o Botafogo. Embora os números dele sejam de mais gols, 10 contra o Vasco do que 7 contra o Botafogo, a impressão é que, sobretudo, nos decisivos, o Bruno contra o Botafogo é terrível, contra o Vasco contra o Fluminense é menos, mas ainda são números absurdos e não só nos clássicos cariocas. Então, o Flamengo, que tem um baita time no elenco e um mais do que promissor, uma realidade de treinador como o Felipe Luiz, vai levando o estadual com uma facilidade que não se espera. Ah, que o futebol do Rio é tudo ruim?
Não está legal, claro, o Vasco. O Botafogo ainda está se reestruturando. O Fluminense já esteve bem melhor. Mas é dever dizer, o atual campeão da América e do Brasil é o Botafogo. O campeão da Copa do Brasil é o próprio Flamengo. E o campeão anterior da América foi o Fluminense pela primeira vez naquela final no Maracanã contra o Boca Juniors. Então, assim, não é aquela porcaria. E o anterior o Flamengo. E o anterior o Flamengo, é verdade. 22, 23, 24. Então, quando o Tite, no começo do ano passado, falou que o Campeonato Carioca, pelo menos em nível dos grandes, estava se assemelhando, era melhor que o São Paulo, dos menores, não. A gente acabou de ver o São Bernardo, vamos ver os outros paulistas agora, que eu acho que vão passar, tá? De novo, uma semifinal dos 4 grandes. Mas a gente viu, quando viu o Água Santa vice-paulista em 23, a gente viu um Ituano campeão paulista em 14, um Audax em 16, para não ir tão longe, fora Inter de Limeira, Bragantino e tal, a gente vê a diferença. Mas, assim, no nível dos grandes, a coisa está mais equilibrada. E nos últimos anos, o Palmeiras foi tricampeão, e sem tirar o mérito do Abel, da Leila, do Anderson e todo mundo tão espinafrado recentemente, o Palmeiras também pegou um São Paulo que passou por cima naqueles 4-0 espetaculares em 22. Em 23 foi o Água Santa e em 24 foi um Santos que vinha da Série B, ou estava na Série B no passado. Porque o Corinthians não chegou nem à fase de grupo, nem ao mata-mata no passado, e o São Paulo também é estável. O Palmeiras também estava num momento, e continua num momento excelente, porque os demais não estavam tão bem. Mas o mérito do Flamengo é inegável, e hoje, para mim, os grandes times, ou com maior potencial, são sim o Flamengo, com o trabalho recente do Felipe Luiz, e esse trabalho bárbaro do Abel desde novembro de 2020. E teve reclamação por parte do Vasco, se queixando da expulsão do Wesley. Na visão do Vasco, o Wesley deveria ter sido expulso. E o Verratti, hein, deu uma declaração, desabafo logo após o jogo, abre aspas para Verratti. Foram 2 lances que marcaram o resultado, a não expulsão de Wesley e o lance do Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley e é sempre assim contra o Flamengo, a gente sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa e para todos os outros times vê outra. A gente já sabe disso, todo jogo contra eles é assim, a gente tem que brigar contra isso também. As aspas de Verratti, esse forte desabafo do Verratti logo após Vasco da Gama 0, Flamengo 1. Falou que o Bruno Henrique chutou mal e teve essa reclamação contra a arbitragem. E aí o Bruno Henrique respondeu: o Verratti é atacante, ele sabe que ali na frente a gente tem que ter calma. Eu consegui dominar, vi o Jardim adiantado e fiz um belo gol. Foi a resposta do Bruno Henrique e sobrou até para o Felipe Luiz na entrevista coletiva responder o Verratti. Sorte? Não é sorte. O Bruno trabalha muito, pessoal. Muito, muito mesmo. Nada é por acaso. O Felipe Luiz saiu em defesa ao gol aí do Bruno Henrique, que começou muito bem a temporada, tá na lista do professor Dorival Júnior e a gente está acompanhando esse gol para você que nos acompanha por imagens, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, canal do YouTube Jovem Pan News. Muito obrigado pela participação. Vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Batemos a marca de 5 milhões de inscritos e vamos em busca de 6 milhões, 7 milhões com a sua participação. Bom, queria agradecer aqui, estava até para a gente comentar mais, né, do que foi o jogo, mas já fica o convite, porque amanhã, daquele jeito que você já conhece, tem o Canelada, 13h, na TV Jovem Pan News, e nós vamos falar bastante do que foi esse Vasco e Flamengo, do que foi a classificação do Palmeiras, e projetar, né, porque amanhã tem 2 jogos ainda, tem Corinthians e Mirassol, tem o Santos na Vila Belmiro contra o Bragantino, e segunda-feira ainda tem o São Paulo contra o Novo Horizontino. Então, muito obrigado, Mauro Betti. Um prazer. Fábio Piperno, Bruno Prado, muito obrigado a você pela audiência e a gente vai ficando por aqui com o Canelada. Até amanhã. Ficamos por aqui. Deixe seu comentário sobre o que vocês acharam do jogo de ontem. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse, deixe seu like e até a próxima.